Até então, colocamos o realizado dentro do mesmo conteúdo de trabalho do plano previsto. E com o realizado e o plano previsto, é possível comparar as diferenças entre o previsto e o realizado. O aplicativo ele tem por função facilitar a vida como o título de uma ferramenta. Nesse caso aqui, eu avancei o projeto, eu avancei a vida do projeto em 4 medições semanais. Dando um zoom na escala de tempo, a gente consegue ver aqui 4 semanas à esquerda da linha pontilhada e o restante da vida do projeto à direita da linha pontilhada. A linha pontilhada significa o momento em que eu estou. Temos 4 semanas de acontecimentos, desvios, e temos o futuro pela frente. O futuro não está garantido como sendo esse, mas está calculado em função da limitação de recursos, de restrições e da lógica de trabalho, mostrando que em 4 semanas, visualmente nesse mapa, o diagrama de Gantt, entendemos que o término do projeto saiu de um ponto e passou para 2 semanas, quase 3 semanas à frente. Esse layout é o layout básico de planejamento atual. O quanto eu tenho que fazer, a unidade do que eu tenho que fazer, o prazo restante de produção, início e término programado em função de toda a lógica de trabalho. As 4 semanas de produção podem ser encontradas em menu View, Performance, Vida. Performance Archive é vida acontecida. Eu cliquei com o Ctrl pressionado e nós conseguimos ver datas de medição. A primeira medição teve um grupo, a segunda medição, outro grupo, e assim até o momento mais perto. É claro que nessa tabela de performance, nós não guardamos apenas os valores numéricos, nós guardamos também os valores de parâmetros que representavam autorização, desvio, declaração, evidências, impactos e todos os outros parâmetros que foram armazenados que vão apoiar a análise do que nós vamos discutir nesse passo 11 do nosso livro. Indicadores. Os primeiros indicadores que aparecem no material são os indicadores de desvio, chamados de indicadores básicos. Para facilitar, eu desenvolvi diversos layouts, especificamente falando layouts de indicadores, onde eu dei nome e falamos de indicadores básicos, eu produzi um layout para indicadores básicos e para outros que virão mais à frente no nosso material. Os indicadores indicam estado. Os indicadores são consequências de cálculos ou automáticos pelas ferramentas ou calculados através de fórmulas e procedimentos que o operador entende como adequado, como necessário e como melhores práticas ou aplicáveis no seu tipo de projeto. Eu usei a classe 6000, o arquivo está disponível conforme a publicação, para ser verificado por você. E o primeiro conjunto de indicadores, indicadores base, mostra indicadores de desempenho de produção, indicadores de desempenho e situação no tempo, indicadores de desempenho de custo, indicadores de desempenho de produtividade e qualquer outro indicador. Nesse caso, selecionei indicadores de produção, indicadores de tempo, assumindo que o nosso projeto tem uma preocupação, uma tônica maior com entregas no momento, no compromisso e no contrato. Os indicadores, chamado aqui de indicador básico, apresenta produção prevista, produção real. Então nós temos aqui previsto PSC, real PSP. E com a diferença entre eles, visualmente podemos entender que alguns tiveram uma produção menor do que a produção prevista até o momento. Olhando a linha, visualmente entendemos que aqui, nessa atividade, a linha de base cinza, o momento de ocorrência dessa atividade, ficou no passado.
começou depois do previsto, não foi completado e o que resta está indo para o futuro. À esquerda, o passado, à direita, o futuro planejado. No passo seguinte, 11, ao passo 11, o passo 12, o passo 13, nós vamos falar sobre atitudes para corrigir o desvio. Mas nesse momento estamos vendo os indicadores dos desvios. Aqui, visualmente, entendemos um desvio e aqui, numericamente, entendemos o desvio. Uma fórmula de manipulação desses dois indicadores dariam um outro indicador, um indicador secundário que poderia ser interessante para o operador, para o planejador. Mas aqui deixa o registro que foram escolhidos produção prevista, produção real. O indicador de critical mostra que ele estaria dentro da classe crítico, aquele que atrapalha a entrega do projeto como um todo, como a data final do projeto. Aqui eu deixei o início planejado e a diferença, porque o start é o início planejado para o momento. O projeto inteiro aqui a gente vê a diferença de fim e vê a diferença entre início previsto e início planejado. Lembrando que planejado não é a realidade garantida, é a realidade que se propõe pelo cálculo do que já aconteceu e do que falta fazer. Então, início previsto, diferença em relação ao início previsto. Fim, término previsto, diferença em relação ao término previsto. Há 14 dias de diferença, 3 dias de diferença nessa atividade. Nessa atividade aqui, existe uma diferença para mais de 14 dias, ou seja, ela não só tem uma previsão do dia 12 para terminar, como essa previsão já mostra 14 dias de atraso do plano original. Temos um conjunto de referências aqui que mostra indicadores. O indicador é essa diferença, e no meu caso escolhi esses indicadores para montar uma apresentação dos indicadores básicos. Básicos são aqueles que são derivados automaticamente pela comparação previsto real, ou da sua manipulação em fórmula do previsto real. As diferenças são as mais básicas. Folga livre atual comparada com a folga livre que existia. Na verdade, aqui é folga livre. A folga total atual comparada com a folga livre que existia. Essas diferenças são indicadores que ajudam, orientam o planejador na tomada de decisão. A montagem desse painel seguiu exclusivamente meus critérios, supondo que esse projeto tenha uma preocupação com prazos, não com custo. Mas eu coloquei o custo atual previsto a concluir em dólar e a diferença em relação ao custo previsto com a linha de base. Fazendo a conta novamente, para garantir que não esquecemos nada. Ou seja, estamos reagendando todo o futuro em função das informações que nós temos e conferindo o Project Properties se a linha de base, a base de referência, é realmente a base original das nossas 4 medições. As 4 medições existem, as 4 medições estão preservadas, elas são importantes para a história do desempenho. A história do desempenho não só está na base do arquivo de desempenho, como também medição a medição, conferindo que a linha de base está aqui e verificando novamente a comparação, comparison, baseline, com todos os parâmetros de tempo, custo, centro de custo, com todas as referências, inclusive de materiais, a gente revê comparison, isso, com a própria linha de base, se todos os cálculos foram produzidos. Após a medição, dentro do nosso planejamento, precisamos, primeiro passo, calcular o reagendamento de tudo o que falta para o futuro, levando em conta todos os parâmetros ajustados, e também precisamos conferir com a linha de base, revendo a comparação com a linha de base. Eu posso fazer isso manualmente, como estou fazendo agora, ou posso ajustar
posso ajustar na tela de cálculo de reagendamento que eu quero que automaticamente faça a comparação com a linha de base, evitando um trabalho extra de fazer a verificação da linha de base e comparar com a linha de base. Então, esse layout aqui, eu desenvolvi com o objetivo de escolher as grandezas que vão gerar os indicadores que eu chamo de básico para o meu controle futuro. No momento, eu estou apenas monitorando o que está acontecendo com aqueles parâmetros que eu considero suficientes para mim, para avaliar o meu atual estado do projeto, para que nos passos 12 e 13 do nosso material, tomemos atitudes que tentem trazer esse desvio de tempo para o normal, voltar para a nossa meta. E é claro, aqui eu apontei os desvios de custo para entender para onde está indo o custo em dólar e o custo em CIDs, moeda ganense. Dando continuidade a indicadores básicos, eu fiz um novo layout. O layout tem a vantagem de selecionar o que vemos na tela, embora a tela seja 2K, as colunas sejam apresentadas ainda um diagrama de Gantt, não seria possível colocar todos os parâmetros, talvez nem fosse interessante apresentar todos os parâmetros ao mesmo tempo. Computador é computador, cérebro é cérebro. Vou então invocar o segundo layout que eu fiz, que é um conjunto de informações sobre EVM. O EVM, ele não só apresenta elementos numéricos, como também apresenta elementos gráficos. Esse layout junta não só as tabelas de referência, como também elementos gráficos. Vamos explorar um pouco aqui o momento em que nós estamos. À esquerda do passado, à direita da linha pontilhada do futuro. E, nesse momento, no pacote da fase 1, nós temos alguma coisa a fazer ainda. Então, aqui, eu começo explicando que o momento planejado e o momento real estão claros e desenvolvidos aqui tabelarmente, na fórmula de tabela. Início e término, e ACWP é o quanto eu gastei para produzir. BCWP é o que eu produzi. E BCWS é o que eu deveria ter produzido até o momento. É claro que isso é um projeto atípico, é um projeto exemplo, e aqui, nessa linha problemática, nessa atividade problemática, eu deveria ter feito 4.114 unidades, eu produzir 3.800, ou seja, produzi menos que o que eu planejei. Isso mostra os indicadores, isso é confirmado pelos indicadores, isso é confirmado pelo elemento visual, mas eu gastei menos. Como? Eu não sei, mas aqui está escrito que daquilo que eu deveria produzir, eu produzi menos e paguei muito menos pelo que eu produzi. Os indicadores decorrentes do valor agregado aparecem na forma do SPI, do schedule, e na forma do CPI. Isso são tabelas. Existem muitos outros parâmetros derivados do valor agregado e o layout mostra que esses parâmetros já foram calculados automaticamente pela ferramenta. Não precisei fazer fórmulas, porque a ferramenta, nesse caso, sintonizada com essa técnica de avaliação de desempenho, chamada de valor agregado, já calculou para mim percentual CPI, percentual SPI, variação de custo, valores projetados. Então, não cabe na tela. E aqui eu vou tentar mostrar os indicadores de valor agregado sem, é claro, o diagrama, porque não cabe tudo nem numa tela 2K. Diferenças entre o total acumulado até o momento, o que estava previsto na linha de base e o que estamos gastando a mais. Então, indicadores de valores financeiros. Embora a minha preocupação até então tenha dito, são os valores ligados ao tempo. Entendida a tabela, vamos ver os gráficos. Aqui embaixo, eu consegui um gráfico do valor agregado. O tradicional valor agregado em curvas, com os totais, mas de que elemento do meu projeto? Eu não fiquei preocupado com o trabalho indireto, não fiquei preocupado com o trabalho que foi realizado, não previsto, nem fiquei preocupado com o projeto. As melhores práticas dizem: se preocupe com o trabalho direto, o trabalho produzido, o trabalho tangível. Então, eu preparei curvas
que são elementos visuais que me ajudam a entender para onde está indo tudo, eu preparei curvas para o trabalho direto. E aqui, nesse gráfico, que eu vou estender o timescale e vou aumentar a altura através dos settings para 400. Assim eu posso falar um pouco mais sobre essa curva verde, azul e vermelho. Verde é o planejado. Então, o perfil de produção, desempenho, perfil de acúmulo de trabalho refletido na unidade comum moeda, apresenta esse comportamento e acaba aqui. Deveria terminar aqui. Mas a linha pontilhada hoje representa um status em que diz verde em cima, azul embaixo. Verde planejado, azul realizado. Então parece que o realizado está abaixo do planejado e se nada for feito, o futuro tende a mostrar uma produção abaixo até que ela se complete atrasada. E o vermelho mostra que há um valor gasto menor que o produzido. Parece que nós estamos gastando menos para produzir aquilo que nós já produzimos. Então a vermelha está abaixo da azul, mostrando, digamos, uma economia até o momento. E a partir do momento para o futuro, se nada for feito e a programação for concluída como planejada a futuro, nós estamos com um gasto menor, terminando praticamente igual ao previsto. O desvio da economia do passado não está se refletindo no desvio da economia no futuro. Então, esse gráfico ajuda a visão do que já aconteceu, e já entendemos, contra o que está previsto a acontecer, dado o planejamento projetado ser executado como estar, sem falhas, mas já dando a ideia nas curvas, pelos indicadores de atraso e custo praticamente afinado com o original. Vamos ver mais uma vez o mesmo desempenho, só que dessa vez, no mesmo layout, só que dessa vez com um destaque aqui. Tomando aqui para 400 de altura, mostrando o destaque aqui. O mesmo gráfico da mesma projeção, só que até o momento da medição, sem projetar para o futuro. Aqui a gente tem uma visão, os parâmetros escolhidos são do início do projeto até o momento, e não todo o projeto. Fazemos a mesma análise. O verde era o previsto, o azul foi o que foi produzido, e agora com esse detalhe até posso corrigir a minha interpretação anterior. O gasto foi maior. Então, naquele gráfico geral eu não tive tanto detalhe. Aqui eu posso ver ele de forma mais específica. Corrigindo o que eu falei do passado, o verde previsto não foi atendido pelo azul. Opa, não está certo. As cores aqui não estão boas. Eu vou ajustar as cores. O AWP vai ser vermelho. Senão eu não faço compatibilidade com o que nós já vimos. A AWP vai ser vermelho. O produzido vai ser azul. Para manter compatibilidade com o gráfico que acabei de falar. E o BCWS vai ser verde. Então, o que eu falei não foi besteira. O verde era a produção prevista e o azul ficou abaixo da produção. E o vermelho, que é o gasto para eu produzir o azul, ficou econômico, digamos assim. Gastei menos. Então, o que eu falei na análise anterior, de fato, está certo. Só que dessa vez, com a ajuda desse gráfico aqui, eu pude ver com mais detalhes, sem ver a projeção do futuro. Minha análise de indicadores, estou mal. Minha análise de indicadores para futuro, repetindo o layout, estarei mal. Então, estou mal por essa análise. Estou mal pelos indicadores numéricos. E graficamente eu tenho como comprovar que se eu não atuar nas atividades do futuro, nos recursos utilizados, nas restrições impostas no futuro, continuarei mal e terminarei mal. Aqui eu consigo também mostrar os indicadores do mesmo pacote, trabalho direto. Eu consigo mostrar os indicadores do CPI de custo e do SPI. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada na escala.
Então parece aqui que o indicador de custo está 1.18, 1.17, 1. As 4 medições mostraram bom, acima de 1. Acima de 1 é bom. Estou gastando menos para produzir o que eu deveria. Porém, o indicador SPI mostra que eu estou produzindo menos que o esperado para o momento. Começou com 0,6, 0,99, 0,99, 0,98, 0,85 até agora medido. Projetado a futuro, se nada acontecer, teremos indicadores ruins. É claro que no final do projeto, esse indicador dá 1. O que foi produzido sempre será igual ao que foi planejado, não importa quando. Aqui, nessa análise, CPI e o SPI tabular instantâneos são mostrados ao longo do tempo que já passou e uma projeção ao longo do tempo que virá. Claro que essas projeções são projeções matemáticas. E o cálculo do valor agregado é feito automaticamente quando nós fazemos o agendamento das atividades remanescentes, porque nós pedimos para que ele calcule automaticamente no Spider Cost and Material. Senão teríamos que invocar esse cálculo de custos e materiais, especificamente pedindo para que calcule o valor agregado automaticamente, levando em conta que o nosso centro de custos, porque num projeto real existem vários centros de custos. Aqui eu estou pegando o centro não de dólar, não de Gana, não da soma dos dois, não das despesas, mas todos os gastos. Todos os gastos. E estou dizendo que o fator de performance é 1, ou seja, tudo o que acontecer será previsto como previsto. Se eu tivesse usado 1.1, a performance será 10% melhor no futuro. Então as despesas e os problemas seriam 10% menor. Seria uma forma simplista de eu dizer que ao futuro tenho grandes esperanças. No meu caso, eu mantive o fator de performance 1, que significa nada vai piorar. Já está ruim, o futuro ficará ruim como ele está. Se eu colocasse um fator de performance 0.9, seria o equivalente a dizer que a performance vai ser pior no futuro. Já está ruim, mas vai piorar. Os indicadores devem mudar, as expectativas devem mudar, os prazos devem mudar. Mas nossa ideia aqui é mostrar que os indicadores, resultados do seu planejamento, das suas técnicas adotadas, e aqui as técnicas você vai definir como planejador, são calculadas pela ferramenta para valor agregado. E aqui, mais à frente, calculado para a técnica do prazo agregado. Vamos voltar a isso mais à frente. Novamente, valor agregado é um cenário de um layout para ser analisado, básico, porque isso é básico, assim como os indicadores básicos de diferenças foram analisados também. 2 layouts, 2 telas, várias informações de vários parâmetros numéricos e gráficos para entender o status desse projeto nesse momento, após 4 medições. Intencionalmente, no nosso material publicado, eu chamo os próximos indicadores de indicadores modernosos. Modernosos porque, sem ser muito pejorativo, mas já o sendo, eles aparecem em 2000. Nós estamos em 2026 no momento da gravação desse vídeo. Então, de 2000 a 2026, e fala-se muito pouco desses indicadores, o único de fato que é modernoso ou moderno seria o terceiro que eu vou apresentar a seguir. Mas observa, o primeiro indicador modernoso, e eu reuni todos no layout Lipk e Devaux, são os indicadores desenvolvidos pelo Mike Lipk, que são os indicadores de prazo agregado, e os indicadores do drag do Total Cost Control desenvolvido pelo Stephen Devaux. No nosso caso aqui, e no meu projeto para análise, eu coloquei dentro desse layout variação em dias para prazo agregado, em horas, em dias, e a data
em que, de fato, a atividade parece estar sincronizada com o tempo. Ela pode estar com um momento de indicador SPI, que é o momento atual, mas, na verdade, a produção foi tão ruim que ela se comporta como se estivesse antes do momento atual. É o momento em que ela deveria ter produzido o que ela produziu hoje. Aqui no nosso exemplo, se hoje é dia 18, ela está sendo medida no dia 18, e indicadores do dia 18, ela está com a produção equivalente ao dia 14. Ela está, não é atrasada, ela está com um desempenho de produção equivalente ao passado. Ou seja, ela está atrasada, mas com a referência já de dias passados. Então, o dia em que MyClip se referencia é que ela já deveria estar assim, como está hoje, 11 dias atrás. Esse indicador aqui foi uma tentativa e uma justificativa que o MyClip apresenta de representar um indicador de tempo mais real. O SPI dá uma indicação de 0,8, 0,7, 0,9, um percentual atrás. Mas esse indicador mostra, de fato, o quanto atrás ela está. Com 11 dias a menos, hoje ela deveria estar melhor, maior, completa. E ela está 11 dias atrasada na sua produção. Ou seja, é um indicador mais concreto do que o indicador que o valor agregado apresentava. Lembrando que o indicador do valor agregado usa uma moeda, uma unidade moeda única para analisar tudo, enquanto o MyClip analisa outros elementos. Então, os indicadores do MyClip estão aqui, dentro desse layout, para você olhar e analisar. De mesma forma, a gente pode ver outro indicador modernoso. O indicador modernoso aqui, não é moderno, é modernoso. Ele só é moderno porque agora ele entra referenciado nos guias de planejamento. Os guias mais populares. Ficou oculto por algum motivo no mercado de forma geral, mas agora ele está mais popular. É o conjunto de informações do Drager, que o Defoe apresenta, é o quanto uma atividade crítica pode ser encurtada sem gerar novos problemas críticos, novos caminhos críticos. E esse indicador é interessante. Por quê? Porque ele mostra dentro do caminho crítico então é duplo clique, somente os críticos, botão direito, filtrar somente pelas atividades que são críticas. O caminho crítico é esse aqui, já considerando nivelamento, agendamento por restrições e recursos. Nós encontramos, fora as atividades Ranox, 5 ou 7 atividades críticas. E dessas 7, essa e essa, se encurtadas, reduzem o tamanho do projeto, reduzem o tempo do projeto. A contribuição do Stephen Defoe foi muito boa, embora oculta, mas foi muito boa. Ela mostra que se eu, por algum motivo, reduzir o tempo de produção dessas duas atividades, em 8 dias em uma e 16 dias em outra, eu ganho uma redução significativa no caminho crítico, no tempo do projeto. Olhando aqui, eu vou até colocar aqui a duração dessa atividade. Duração da atividade. Acho que está certo. Ela dura, para produzir o que ela precisa produzir, 8 dias. Essa aqui dura 32 dias para produzir o que precisa produzir. E essa aqui precisa 16 dias para produzir o que precisa produzir. Nessa aqui, que não está vermelha, não tem o número 1, mas é crítica pela análise lógica de recursos, se eu reduzir 4 dias, eu garanto que ela acontece e ela não zera, ou seja, ela vai continuar existindo, só que em vez de 8, reduzindo 4, ela passa a ser feita em 4 dias. Se essa atividade for feita em 4 dias, o projeto ganha 4 dias e aquele atraso
de 14 dias, reduz para 10. Então, esse indicador é interessante que mostra o quanto eu posso reduzir. Eu vou esconder a duração para deixar aparecer o indicador que eu desenvolvi. LPI, duplo clique, ele é uma variação, ele é uma relação. Eu não coloquei a fórmula dentro dele, mas ele é uma variação do quanto eu posso reduzir e do quanto é o tamanho que a atividade tem. Nessa aqui eu tenho um tamanho de 8. Aqui, tamanho de 8. Nessa aqui eu tenho tamanho de 32. 32. Eu posso reduzir um quarto e ganho 8 dias. Se eu ganhar 8 mais 4, dá 12. Essa aqui é 16. Então, se eu olhar aqui, ela tem 16. Não é possível reduzir 16 em 16, porque ela não existiria. Esse indicador mostra, então, quanto o drag representa na minha vida. Quanto o drag representa na minha vida de produção. 25% de redução é possível sem acabar com a atividade. 50% de redução é possível sem acabar com a atividade. 100% de redução é impossível. Esse indicador complementar por fórmula que eu coloquei me atende e me ajuda a entender que é melhor eu trabalhar aqui, é mais fácil trabalhar aqui, e é mais fácil trabalhar aqui no material, nos passos 12 e 13, isso fará mais sentido. Preciso fazer alguma coisa. O indicador aqui me diz, aqui, drag existe, mas nesse nível de atuação, melhor nem pensar. Nesse aqui, reduzir um quarto do tempo, aumentando dinheiro, materiais, mão de obra, equipamentos, é mais fácil do que eu acabar com a atividade. Então, o indicador aqui do Lipke e Devaux apresenta o que o Lipke desenvolveu, apresenta o que o Devaux desenvolveu, e eu coloco uma variação para meu projeto, para meu entendimento do que é possível. Lembrando que drag duration mostra o ganho no que diz respeito ao tempo. No Total Cost Control existe o drag cost, que mostra o ganho do investimento quando aplicado nas mesmas condições. Então aqui nós tivemos Lipke e Devaux como indicadores, além dos outros indicadores básicos que nós já vimos, para ajudar a entender o que eu poderei fazer nos passos 12 e 13 do nosso livro para melhorar o futuro que projetado aqui já mostra, no meu caso, mais de 15 dias de atraso. Ainda falando em indicadores modernosos, não, agora é indicador moderno. Moderno porque esse indicador é datado, a sua divulgação oficial, em janeiro de 2026, mas o Alex Liatchenko tem trabalhado nisso há quase um ano. E conseguiu que a turma do Spider Project Team incluísse os indicadores dentro da ferramenta. Ou seja, quanto mais recursos a ferramenta integra, mais recursos o planejador tem para observar variações e indicadores dentro das diversas metodologias. Aqui nós temos a nossa base de referência, com 4 medições realizadas, e encontramos o kit de indicadores, que eu chamo aqui de Alex Liatchenko, janeiro de 2026. O que esse conjunto de indicadores traz? Na verdade, é um indicador. Esse indicador mostra que ele criou, ele desenvolveu a ideia do superfloat negativo, ou float super, ou superfolga negativa. Aparentemente, o Alex já tinha verificado que folgas negativas, e aí encontramos dentro da ferramenta Spider a possibilidade de mostrar folgas negativas. Folgas negativas são um desvio das melhores práticas de planejamento. O planejamento tem que atender, ele concluído, tem que atender a um alvo, a um compromisso, a um acordo. E o processo de cálculo das folgas entende que o agendamento das atividades segue uma rede lógica de predecessores, bem quadradinho e bem comportado.
Então, a folga total de um projeto tem que ser, no máximo, zero. A folga total define o caminho das atividades críticas, que juntas definem o caminho que define o prazo do projeto. A folga ou é positiva ou ela é zero. Folga negativa é uma anomalia que o mercado trata como uma coisa legal, mas que o Spider inclui a possibilidade da folga real, total float, apresentar também no seu layout essas folgas negativas derivadas de uma anomalia de cálculo de um mau planejamento. Só que essas folgas negativas elas estão amarradas ao CPM. Tradicionalmente, os softwares que temos no mercado, que calculam pelo CPM, não tem a extensão de um algoritmo mais completo, só conseguem calcular folga desse tipo. O Spider calcula a folga total de um conjunto de atividades críticas por lógica ou por restrições do sistema, restrições de recursos ou restrições aplicadas. Nesse caso aqui, no projeto que nós usamos de referência, eu coloquei uma restrição contratual. Isso é algo não físico, isso é algo contratual. A folga da atividade, que nós estamos sempre monitorando aqui, da fase 3, a folga dessa atividade, elas são folgas totais em relação ao projeto, como um conjunto todo. Mas, com essa restrição, deadline ou finish not later than, as folgas começam a se misturar, a se confundir. De fato, nós temos 13 dias ou 14 dias de folga total. Mas, por uma questão contratual, essa atividade, que tinha 12 dias de folga, na verdade não tem 12 dias de folga. Ela tem menos dias ou 0 dia, dependendo de como a lógica é calculada no CPM. Aqui, por exemplo, o finish phase, que é um marco, tem 0 total. 0. E ela seria considerada pelo CPM como crítica, porque ficou vermelha. E essa atividade aqui também é vermelha, porque ela é crítica. Mas nesse caso ela é vermelha pela condição geral do sistema. Esse marco é vermelho por uma questão contratual. E aí nós temos uma coisa interessante. Onde nós tínhamos 12 dias de folga, a Superfloat mostra 9,6. Onde nós tínhamos 22 dias de folga, nós temos 4 dias de folga, por causa dessas restrições contratuais. Se nós não tivéssemos uma restrição contratual, eu vou apagar e vou pedir para recalcular. A folga total, 66. A folga total tradicional, 66, 67. E aqui, a Superfloat, por conta de outras condições de recursos, é até maior, 70. Então, essa Superfloat negativa, ou a Recovery Gap, chamada pelo Alex Lyachenko, ela mostra o quanto... Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que voltar aqui. O quanto uma restrição contratual contamina... Deixa eu ver se eu acho aqui... O prazo de conclusão é esse. O quanto uma restrição contratual contamina o cálculo das folgas. Repito, nós estamos com um indicador desenvolvido pelo Alex Lyachenko, objetivando mostrar a avaliação de folgas negativas. Caso elas sejam projetadas a futuro, o Recovery Gap vai mostrar o que nós temos de fato contra o que nós temos de fato em relação ao compromisso, quanto o que nós temos de fato em relação ao projeto. Projeto como um empreendimento completo. Temos folga, mas não podemos praticá-las por questão meramente contratual. O Recovery Gap dá essa informação num layout onde o Spider já traz o Recovery Gap aqui, calculado, incluindo a avaliação de recursos limitados e restrições. Isso é uma restrição e isso é outra restrição. Falta de recursos,
datas impostas alteram completamente o cálculo quadradinho do CPM, onde tudo era possível com recursos limitados. E o Recovery Gap traz até uma informação extra aqui, mostrando, caso hajam folgas negativas, o quanto essa folga deve ser recuperada. Entendendo o princípio do Alex Lyachenko, que está dentro do nosso material com um link direto para o seu artigo de lançamento desse tipo de indicador, o Spider ajuda o planejador, o usuário, a ter mais uma visão. Não só as visões até então comentadas de indicadores básicos e probabilísticos, valor agregado, tanto como Lipkin e o Deveau, assim como o análise probabilística e tendências das diversas variáveis. Por essa tela, novamente, base de referência de como estamos, nós temos que ter continuidade nesses indicadores modernosos. Eu tinha chamado a atenção dos indicadores que são apresentados pelo Lipkin há muito tempo atrás, por isso modernosos, mas ainda depois dos anos 2000, e do Stephen Deveau, que é um grande ganho para a avaliação de projetos exclusivamente em CPM, método tradicional, que com o Spider Project foi possível fazer a mesma avaliação como estamos fazendo agora, levando em conta o agendamento não CPM, mas o agendamento por restrições de recursos, não só pelo desenvolvimento da rede lógica, como também dos recursos que nós escolhemos por serem limitados, como também por recursos que podemos limitar de materiais ou de centros de custos, como cash flow, ou de custos, mas existe um outro que eu chamo de modernoso, para colocar dentro dessa categoria, que são indicadores probabilísticos. Eu vou esconder esses modernosos e vou focar agora nos probabilísticos. Nessa ferramenta, e apenas nessa ferramenta, é possível você fazer tudo dentro da própria ferramenta, tudo dentro dos mesmos dados incluídos, sem ficar trocando dados entre aplicativos e o risco de perder integridade de cálculo. Mas aqui, na análise probabilística, não é uma análise para todas as atividades. Algumas atividades foram selecionadas. A duração remanescente é a que falta se fazer, em particular essa aqui. Não acabamos, mas podemos dizer que, hipoteticamente, estatisticamente, nós temos uma previsão de realmente 11 dias para concluí-la. Por histórico ou por alguma condição conhecida, é possível terminá-la em 10 dias. Mas, nas piores condições, como já aconteceu e temos isso registrado, 20 dias é um prazo a ser considerado. Digamos, estamos com 80% ou 70%, aqui estamos com 10%, aqui estamos com 5%, ou seja, existe um histórico de produção. E aí eu preciso fazer uma análise probabilística, levando em conta que eu tenho um target de 11 dias, ou seja, quão real é minha previsão target 11 dias? Qual será a probabilidade real disso acontecer e, consequentemente, como ficam todas as outras informações? Como ficam os custos projetados? Como fica o fim, o término projetado? Então, se eu tenho aqui 11 dias e minha previsão de 11 dias, qual é a chance de eu acabar isso em 11 dias? E minha data de conclusão real? 12/2. Real projetada, né? Qual seria a projeção disso? Então, eu vou risk, Monte Carlo, tem várias maneiras de calcular risco, mas eu vou focar em Monte Carlo pela limitação do mercado e eu vou colocar aqui que eu quero que me diga o custo total, folgas, duração, o término. Vou ajustar isso aqui e peço para calcular 1000 vezes, que é um número pequeno, mas no nosso caso ilustrativo. Cadê? Analisando, calculando.
esses 11 dias de previsão dentro do cronograma estático tem que chances de acontecer. Então, são indicadores que eu vou utilizar para a minha tomada de decisão nos passos do nosso livro 12 e 13. É claro que outras informações aqui do lado vão me dar outras probabilidades, outros indicadores de chances, de projeções. Dentro da mesma ferramenta, calculamos todos os parâmetros e desvios diretos, básicos e indiretos por fórmulas, até mesmo dos modernosos e agora incluindo a análise probabilística pontual daquilo que eu escolhi. 37 segundos, 4 segundos. Então tivemos aqui 1 minuto e meio. Qual é a chance de eu acabar isso em 11 dias? 11,77. Isso não é chance, é azar. Então, eu preciso tomar atitudes para que esse prazo já excedido, essa data, a data aqui de 12/2, 0. Então, dentro do mesmo painel, onde eu pude ver os indicadores modernosos de Mike Lippick e do Stephen DeVoe, eu também consigo ver uma análise probabilística, especificamente aqui dessa e de outras, me dizendo indicadores de momento, de como eu estou indo, com a certeza que eu tenho tanto para duração quanto para término. É claro que os outros valores também foram verificados. Deixa eu ver aqui, 0% de chance do custo ser esse. Então a análise que eu estou fazendo aqui são indicadores produzidos pela ferramenta para eu entender nessa atividade quantas informações eu tenho para eu tomar as minhas decisões e atitudes nos capítulos, não, nos passos 12 e 13 do livro. Lippick e DeVoe, eu acho que vou até renomear isso. View, Other, Layout, Ctrl apertado, eu vou chamar de Lippick, DeVoe, plus MC, Monte Carlo. Pronto, assim o layout fica mais didático. Pronto. Fechamos assim os indicadores modernos, que não são, talvez, tão básicos quanto os originais. O nosso próximo conjunto de indicadores, partindo da nossa base de referência, é o conjunto de indicadores de probabilidade de sucesso. Como nós estamos falando sobre Monte Carlo, então nós temos como mostrar que os valores calculados em cada medição apontam para um índice de sucesso. O que falta fazer dentro dos parâmetros da faixa otimista até a pessimista mostra o nível de probabilidade que aquela estimativa programada tem de dar certo. Chamamos isso de sucesso, dar certo é de sucesso. Aqui, especificamente, nesse projeto, por conta dos prazos. E eu coloquei aqui, especificamente para a atividade que está em andamento, notoriamente atrasada, notoriamente com baixo desempenho, nessa medição, o resíduo são 9 dias, dentro de uma probabilidade 10, 11, 20, mantendo 20 como uma meta e analisar para onde está indo todos os parâmetros, mas não os parâmetros complementares. Eu quero isso na forma gráfica. Para isso eu preciso escolher a atividade, botão direito, escolher dentro dos itens, não um relatório genérico, ou valor agregado, ou variações. Especificamente eu quero a análise da probabilidade que foi feita em cada medição na forma de um diagrama. E eu escolho a grandeza, duração em dias. Não o custo total ou outro, a duração em dias. E com isso, duração em dias. E com isso, eu consigo, ajustando os elementos do gráfico, chegar a essa informação aqui. O que temos nessa informação?
Momento atual, linha pontilhada. À esquerda, o passado e à direita, o futuro não acontecido. O que nós temos nas medições de probabilidade de sucesso é só do passado, não está projetado para o futuro. Mas a ferramenta mostra que no começo, mostrando a probabilidade original, sem a probabilidade original, com a probabilidade original, eram 20 dias. E nós tivemos uma chance, na primeira semana, uma chance de 78. Na segunda semana, por conta de tudo que aconteceu, a probabilidade caiu e agora tem uma leve retomada, mas já entendemos que para ter sucesso com essa condição de planejamento e com o histórico ocorrido, é praticamente nula a condição de sucesso. Talvez na próxima medição da semana, ainda que nós completemos, perdeu-se os prazos iniciais, talvez os custos originais. Então, nesse layout, o que nós temos, não na tabela estática do momento, mas temos o histórico do desempenho do índice de probabilidade de sucesso. Se nós temos aqui um índice de probabilidade de momento, nós temos condição também de ver nessa ferramenta de forma integrada um indicador histórico com todas as probabilidades de sucesso. É diferente do que nós vamos ver a seguir. Tendências. Você pode fazer uma tendência aqui, mas essa grandeza é uma grandeza probabilística conseguida através de Monte Carlo ao longo de cada medição de desempenho. Diferente da tendência de uma variável, que é o registro da variável estática ao longo do tempo, como veremos a seguir. Partindo do plano atual de agendamento, próximo conjunto de indicadores é o indicadores de tendências. O indicador de tendência mostra para onde está indo um dos parâmetros de controle, um dos parâmetros chaves que são aqueles que priorizam as decisões do planejador. Nesse layout, a tônica, a coisa mais importante não são as tabelas e seus valores, mas para onde estão indo esses valores. Eu separei aqui a produção de 6 parâmetros que oficialmente interessam a gestão desse projeto exemplo. E eu coloquei aqui sempre parâmetros da fase Direct Work, que é a fase que produz o tangível no entendimento desse planejador, desse projeto exemplo. Esses são os parâmetros que são interessantes para acompanhar a evolução. Aumentando a escala de tempo para as 4 semanas que se passaram, ou 4 medições que se passaram, nós temos aqui data de conclusão do Direct Work. Ela sofreu uma variação de mais 1 ruim para mais 4 ruim para mais 9 ruim para 14 dias ruim de atraso. Então, se eu olhar o parâmetro selecionado, eu vou descobrir que o término, variação do término, olhando os ajustes, mostrando a linha de base, não estou vendo mais, mostrando a linha de base, estou vendo aqui 16, então é 8 de junho, estamos 14 dias além. Veja, até agora, essa projeção do término do projeto de Direct Work, da produção, do dia 8, linha de base, está indo para mais 14. Até agora, estamos com esse cenário. E dessa maneira, como se enxerga aqui, é uma curva. A derivada primeiro mostra a velocidade com que a coisa acontece.
A derivada segunda mostra a aceleração, ou seja, nós estamos caminhando de forma acelerada para um grande atraso futuro no projeto, que agora 14 dias. Talvez no meio do projeto, nada sendo feito, seja bastante maior que 14 dias. Então, voltando, o parâmetro finish foi o parâmetro utilizado. Aqui o outro parâmetro é o cost, mostrando o baseline de 15, deixa eu ver, 152 mil unidades monetárias. E aqui eu não estou vendo variação, eu estou vendo o valor. Então eu não escolhi variação, escolhi valor. Então o valor é 150 contra 152. 151 contra 152. 151 mais um tiquinho, 151 igual contra 152. Então parece que nós estamos abaixo do valor de base e mantendo uma certa constância. Prazo indo denegrido, custo aparentemente menor. Aqui nós temos o valor atual do dólar. Tem dólar, tem CIDs ganenses e tem o total. O total é o CID transformado em dólar, o dólar e dá em dólar, alguma coisa assim. Aqui nós temos o Resource Hours. Quantas horas eu estou gastando? E eu tenho aqui o Show Baseline Values, ou seja, 3.288 horas. Começamos menos 20, menos 6, mais 11, é um percentual pequeno, mas está crescendo. Aqui nós temos o consumo de água, 37672, já começamos mais, aumentamos. A análise dessa tendência é a análise ou do valor absoluto ou da variação do valor absoluto. E com esse layout, nós não vemos a tabela estática, mas nós vemos o histórico, aqui em 4 medições. O histórico de para onde está indo o consumo da água, o gasto dos recursos financeiros. E essa bolinha verde ou vermelha mostra a tendência, vermelha se ajustado para pior, verde se ajustado para melhor. Então, no software você ajusta essa bolinha aqui com a cor vermelha e verde, ou outra cor. Aqui, com o aumento do atraso está ficando sensível, o verde não seria verde. Nós deveríamos dizer que a cor do negativo, nesse caso aqui, é verde. E a cor do positivo, nesse caso aqui, é vermelho. Então, quando a gente olhar o gráfico, nós vamos entender que isso está mudando e o vermelho diz que é para pior. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui, cada caso deverá ser ajustado as cores. Nem sempre positivo aumentando é bom. Nesse caso aqui, positivo aumentando não é bom. Lembrando mais uma vez, reforço didático, a esquerda já passou. A direita não existe. Depende dos passos 12 e 13 do livro, onde uma atitude deverá ser tomada para que esse futuro projetado, essas grandezas projetadas, não se confirmem, porque elas não estão apontando para o sucesso do projeto, dos prazos, dos custos e das metas. Esse é o conjunto de indicadores escolhidos por esse usuário para esse projeto, cuja tônica aqui, de forma exemplificada, é prazos a serem
cumpridos. E o custo e o restante é uma consequência. Para cada atividade ou fase escolhida, é necessário, na ferramenta, marcar nos adicionais que a gente sim quer que calcule valores de tendência. Sim, para o indicador anterior, quero que calcule a variação probabilística. E ainda, a cada vez que nós vamos analisar o plano histórico, comparação, recriar variação de tendências da linha de base, primeira medição, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente, para que os valores sejam integrados e completados. Para fins de exemplo mais detalhado, produzir um acompanhamento em um tempo maior de vida desse projeto. Esse é o mesmo projeto, só que agora, em vez de 4 medições, nós temos aqui a linha tracejada representando hoje, à esquerda o passado em cinza, à direita o futuro projetado se nada acontecer. Nesse momento, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medições, nós temos um indicador de tendência das mesmas variáveis mais rico. E a gente vai olhar que dentro da tabela de desempenho histórico, Ctrl+clique, nós temos muito mais informação. E não são apenas as informações numéricas, como já foi dito anteriormente. Existem as informações de justificativas de desvio. E ao longo de 169 registros, a vida desse projeto até a sua 12ª semana está registrada aqui. E Comparison, Recreate, nós não temos aqui apenas 1, 2, nós temos um conjunto de medições que parte da 0, depois vai para 801, não mais a 1, e eu monto então aqui todo o conjunto de medições para que eu possa fazer a avaliação do desempenho histórico. Primeira medição, segunda medição, terceira medição, quarta medição e assim sucessivamente. Chegamos à base e todas as medições. Vamos recriar as tendências, porque nós temos um layout específico para mostrar isso. Layout de Trends. Então aqui nós temos as mesmas variáveis, aqui a variável término, em 8 de junho, ela começou com um dia de atraso, 5, 8, 12. Aqui nós temos a história até o momento atual. E aí invocamos as técnicas de qualidade do Chart Control, pontos acima da base, pontos abaixo da base, para indicar um comportamento, gestão de processos, gestão de projetos. Uma decisão de tendência tem que ser administrada em função dos últimos 3 períodos, e não ao longo de toda uma vida. As técnicas de avaliação de tendência precisam ser aplicadas aqui, mas sem essa informação, nós não teríamos a referência. Aqui nós temos uma linha cinza mostrando a base, e a linha verde mostrando o consumo de água. Parece que, eu vou dar um destaque especial nesse gráfico para 400 de altura, parece que a base nunca foi atendida. Parece que o consumo de água subiu e depois, ou seja, há uma tendência a subir
consumo de água durante fevereiro, ou janeiro, ou período, ou por planejamento indevido, mas já é um indicativo de que a água consumida nesse projeto não será a água da linha de base. Isso permite projetar quanto seria consumido em valor ou em variação. Vamos ver quanto seria a água em variação. Água local em variação. Então, 37 mil é a base. E nós estamos, deixa eu ver, com uma variação para mais de 3.400, é mais que 10, é quase 10% de consumo previsto de toda a água do projeto. Nós estamos consumindo quase que toda a água do projeto em 12 semanas. Isso aqui mostra uma tendência de subida, ou seja, de consumo. Esse ponto aqui pode ser um ponto de medição errada, de relatório de uso incompleto. Ou seja, existe uma teoria de trabalho em cima de análise de gráficos de controle. Nesse caso, a nossa análise de tendência tem que levar isso em consideração. O Layout Indicators, o caso tendências, permite que você faça a avaliação de qualquer parâmetro. Aqui nesse caso do Direct Work, você pode fazer a avaliação Properties, General Reports, não, Variance Trends, Diagram. Você pode escolher a variável que você precisa controlar. Se ela é planejada, ela pode ser controlada. Eu posso, inclusive, usar uma variável definida pelo usuário, desde que ela seja numérica. Então, eu posso escolher as tradicionais, os componentes de custo, os centros de custos, materiais, ou água local, ou água potável, conjuntos e até mesmo os materiais escolhidos pelo próprio usuário. As variáveis escolhidas durante a vida do projeto. Se é possível de planejar, então é possível de controlar, desde que sejam numéricas. Análise de tendência numérica só pode ser feita com campos numéricos. Então nós chegamos, depois de tantos indicadores, ainda assim, não todos, só alguns que este planejador, este usuário, dentro deste exemplo, com foco em tempo, escolheu, foco em prazos, saindo da nossa base de como estamos agora, a gente pode fazer uma interface de suporte. A interface de suporte que eu chamo aqui é para chamar a atenção, porque nós temos muitos indicadores, tanto que foram necessários vários painéis para mostrar. O que eu queria mostrar aqui é que eu coloquei aqui o indicador de previsão, o indicador atual, se é crítico ou não, e eu criei aqui um outro indicador, duplo clique. A fórmula não está nele, a fórmula está num lugar geral, a fórmula nele calcula ele, mas eu coloquei a fórmula em um lugar geral de fórmulas. Cada indicador que eu criei especificamente para meu interesse, ele foi colocado em uma fórmula no grupo geral, que vai ser executada sempre que eu calcular os meus parâmetros de planejamento. Então, sem entrar no detalhe das fórmulas que podem ser vistas no arquivo que está anexado dentro do livro, através de um hiperlink, eu vou ver que esse indicador percentual de produção, ele é derivado desses dois. Eu coloquei esses dois, criei um campo novo, campo de usuário, porque o número de campos de usuário nessa ferramenta é ilimitado. Não é limitado a 10, 20 ou 30. Ele é numérico e ele tem uma fórmula que envolve dois parâmetros já conhecidos ou calculados. Eu agrupei esses indicadores dentro de um grupo para me facilitar. E você está vendo aqui indicadores gráficos. Duplo clique, adicional,
eu associei a esse indicador numérico um signal, um elemento gráfico, que poderia ser um círculo, um quadradinho, um losango. Eu escolhi um quadradinho. E ele é definido na sua cor a partir de um dos sinais que eu criei. Criei com o mesmo nome para facilitar o entendimento didático. PSC, PSB está ligado ao PSC, PSB, e ele vai ser da seguinte maneira: propriedades. Quando ele for 0 até 0,5 é preto. Quando ele for mínimo, ou seja, abaixo de 0, nenhum andamento pode ser abaixo de 0. Ele é branco, ele não aparece. Quando ele é mínimo, muito ruim, a produção contra o planejado é muito ruim, eu defini como preto. Se é muito ruim até menos que 1, é vermelho, porque menos que 1 não é bom. Se é 5% ruim até quase 1, ele é um vermelho mais claro. Se ele é praticamente 1 e praticamente 1, ele é azul. Ou seja, ele está dentro do esperado. Se ele é mais que 1 e melhor 5%, ele é verde claro. Se ele é mais que 5% bom, ele é verde vivo. Então aqui eu tenho, de uma maneira direta, um suporte para eu ver, calcular e apresentar. Vermelho é ruim, azul é normal, vermelho claro é pouco ruim, azul é normal, preto é terrível. Por que preto é terrível? Porque era para ter sido feito e não foi feito nada. Então aqui é preto. E o que é branquinho é porque não foi avaliado. O que eu consegui aqui é montar um indicador gráfico. Eu poderia esquecer esse e esse e esse. Eu tenho uma visão imediata de produção. Finish. Finish que passou do tempo, é a diferença. Então, duplo clique. Eu tenho aqui que ele está ligado a um indicador chamado Finish, que diz que propriedades, se ele for 0, sem desvios significativos da linha de base, é azul. Se ele está adiantado aqui? Se ele está com atraso de 0 a 3 dias, vermelho claro. Se ele está de 3 a 7 dias, é vermelho vivo. 7 dias é uma semana. De 7 dias em diante, a coisa está preta. Porém, se você tem menos, que ele está adiantado. 3 dias adiantado é verde claro. Mais que 3 dias e menos que um mês é verde claro, verde vivo. Agora, mais antecipado que 30 dias é loucura preto, ou, nesse caso aqui, é um dispositivo que não foi medido. Então, quando eu olho aqui, eu digo que o projeto está mal. Aqui está meio mal. Aqui está mal. Aqui não foi medido. Aqui está mal, porque o futuro está prevendo 14 dias. Pode ser pior. Então eu não preciso mais disso, nem disso. O indicador gráfico me chama a atenção pelas cores que eu aqui padronizei. Eu gosto de azul, azul é bom. Vermelho é ruim, vermelho claro é pouco ruim, preto é muito ruim ou inaceitável. Aqui nós temos um outro conjunto de indicadores. É o custo em dólar, o custo que sobrou, a diferença da linha de base. E aí eu tenho aqui um outro indicador, duplo clique, propriedades, dei um nome para ele, tem uma fórmula que calcula ele, baseado em alguma coisa, e eu vinculei a um indicador chamado percento dólar, cuja seleção de cores seguiria o mesmo padrão do meu gosto. 0 a 0,1, quer dizer, nenhuma diferença, é azul. Uma diferença para menos é uma coisa interessante, verde claro. Cadê o verde claro? Verde claro deveria ser verde claro, mudando para verde claro. Pronto. Uma coisa melhor, de 5 a 10% mais, não é mais barato, é menos custoso, é um verde vivo. Acima disso tem coisa errada. E acima disso é porque não é para ser medido. Agora, se ele está mais caro, é vermelho, 5% mais caro é um vermelho claro. Mais que 5 é um vermelho escuro e depois disso é preto. Então, sem usar essas informações, o meu painel de suporte fica enriquecido com
estou mal na produção, estou horroroso na data de conclusão, mas estou bem no gasto. CPI e SPI, em número, vão virar cores. Então, pela minha lógica de cores, verde é bom, que combina com o meu dólar bom. SPI é levemente ruim, com uma produção muito ruim. Eu estou construindo aqui um conjunto de indicadores gráficos. E se nós olharmos todos os parâmetros que eu concluí, e analisando os valores de parâmetros modernosos, analisando drags, days, ACWP, eu consigo sair do meu suporte e construir o meu Cockpit Signals, que seria um conjunto de atividades que possui um conjunto de indicadores coloridos, que só de olhar como um cockpit de um avião, já me dá uma ideia de como é que eu estou. Eu estou nessa atividade aqui, está em andamento, eu estou mal na produção, horroroso nisso aqui, menos mal no SPI, sem palavras para isso aqui no momento, e uma probabilidade de duração ruim, uma probabilidade de sucesso. Tem algumas coisas de futuro aqui, que me mostram alguma coisa. Então, esse painel que eu chamo de cockpit, o mercado não é dashboard, o nome disso é cockpit. É um painel de indicadores ou numéricos ou gráficos, mas preferencialmente gráficos, que só com um primeiro olhar já dá uma noção do projeto, uma visão do trabalho indireto e do trabalho direto do projeto, uma visão de cada fase, ou uma visão de cada atividade de cada fase. A partir daí é mais um painel de indicação para que o operador possa, nos passos 12 e 13 do livro, completar e tomar uma atitude para reverter esse painel de cores para uma cor só, cor azul. Todos os indicadores gráficos na cor azul, como seria talvez a linha de base. O projeto 0, a versão 0 deveria ter, se calculável, todos os indicadores azul, porque nada aconteceu, então está tudo conforme planejado a azul. A partir do momento em que o projeto avança na vida, as cores vão mudando. Signals são signals, mas se você partir para trends, você teria um painel de indicadores gráficos com uma visão integrada de variações. Variações projetadas, variações de uma grandeza escolhida, consumo de recursos, valor agregado e variações de tendência de atividade. É claro que esse painel aqui, ainda que em 2K, talvez não traga todas as informações que o planejador quer. Talvez ele tenha que fazer cockpits focados em prazos, focados em datas, focados em produção, focados em custos, centros de custos, componentes, materiais, consumos, ou até mesmo consumos de HH do projeto. Lembrando que Signals é uma visão mais pragmática, estática de momento. E Signals and Trends, você tem uma visão de momento e uma visão histórica simultaneamente. Cockpit é cockpit, dashboard é outra coisa. Dashboard seria view, diagrams, onde estão dashboards? Ctrl pressionado, o dashboard é um conjunto de informações previamente selecionadas para um público específico. Como é que eu arrumo isso? Sim. Onde você pode apresentar várias informações em várias páginas, ou ainda publicá-las. Esse dashboard ele pode ser publicado em uploads para a web. Então, as informações do projeto, ou de tendências, ou de resultados, ou históricas, ou de projeções, pode ser publicado para o operador do software, como também pode ser publicado na web. Upload to Web 2026, Dashboard. Assim, quem tem o aplicativo, quem trabalha com a equipe de planejamento, vê na ferramenta, como eu estou vendo agora, como também pode fazer um upload para a web, onde qualquer um com login e senha acessará esse dashboard e poderá ver as informações
no celular, no tablet, no computador ou em qualquer navegador que você use na internet. Vamos ver isso na internet. Uma vez o upload concluído, vamos ver se a gente consegue ver isso na internet. Usando o site, onde previamente foi ajustado, sem necessidade de uma equipe de TI, nós temos que o nosso dashboard está sob o nome de dashboard, 25, 26, dashboard. Se nada der errado, a visão que os participantes vão ter é essa aqui. Todo o material que aparece dentro do Spider, no seu dashboard, são transferidos para a web. E aí é possível ver um a um, selecionar e analisar os dados, ou ver todos. Posicionando aí as informações que são interessantes. Ou seja, os indicadores no cockpit apresentam informações para o gestor, o planejador, tomar decisões do que ele vai fazer. O momento é de identificar como estamos, ou identificar como estamos e para onde vamos, ou até mesmo aonde estivemos. Com tudo isso junto, no passo 12, teremos as últimas informações necessárias para atuar no futuro desse empreendimento, no futuro desse projeto, para que ele não tenha esse desvio de tempo conforme agendado, ou não tenha os desvios de consumo, custo ou equipamentos conforme projetado. Quase que eu me esqueço. Tanto a base de referência desse layout, quanto o cockpit Signals, eles podem ser levados também para a web. Deixa eu mostrar para você. A base de referência, até então restrita aos operadores do software, pode ser levada para a web, que nem foi feito com dashboards, aqui sobre esse nome, base de referência. Então eu vou colocar esse nome aqui e vou mandar subir para a web. E depois eu vou pegar o cockpit e vou fazer a mesma coisa. Vou enviar o cockpit Signals como esse painel de indicadores gráficos coloridos. E eu vou fazer isso com a Piloto Web, em vez de ser base de referência, eu vou colocar cockpit. Assim, se eu der um refresh no meu navegador, eu vou encontrar onde está? Base de referência e cockpit. Qualquer um com celular, tablet ou um navegador vai poder ver através de login e senha ajustando a visualização, vai poder verificar todo o trabalho do planejamento, como o diagrama de Gantt, clicando sobre a atividade, no nosso caso a atividade problemática aqui é essa. Nós vamos poder ver as anotações e todas as informações cadastradas nessa atividade. E no nosso cockpit, expandindo todas as atividades, nós também vamos poder ver o painel completo de informações gráficas coloridas. Da mesma maneira, clicando na atividade, nós vamos encontrar as informações dessa atividade. É interessante que tanto uma quanto a outra, quanto uma visão quanto a outra, permite que nós mandemos uma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo. Anotações. Em desacordo com os indicadores. Dessa forma, é uma via de duas mãos. Tanto posso receber informações, como eu posso enviar informações. Nesse caso, não foi habilitado pelo nosso gestor,
que eu envie data, envie informação para o planejador. Eu não tenho aqui o campo de comunicação, mas já fica claro para todos os que estão assistindo, é que além de nós termos o cockpit, o dashboard, já vimos o dashboard aqui, com redimensionamento, e todas as informações na web, através de login e senha, nós também podemos integrar essas informações em duas mãos, ida e volta. É só colocar o campo anotações. Esse campo, onde está o campo? Anotação, aqui. Esse campo anotações, ele é levado para a web, e nesse campo, escrevendo aqui, o acesso pela web mostra. Escrevendo na web, eu posso integrar as informações, descarregando da web para o meu projeto, minha central de controle. O que permite, sem equipe de TI, plugins e outras coisas, uma comunicação entre os envolvidos fácil, gratuita e segura.